Tem pautas importantes sendo discutidas no Congresso Nacional. A situação do auxílio emergencial, que só está garantido até este mês, e também a vacinação contra a Covid-19. Os parlamentares piauienses acompanham essas discussões de perto. O deputado Merlong Solano, do PT, que faz oposição ao governo federal, vem participando de votações importantes e é com ele que o repórter Chico Lima conversa a partir de agora. A gente falando de vacina, por exemplo, o planejamento é que ela seja dividida em 4 fases. Como é que vão ser essas etapas, Chico? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Bom Dia Piauí. Olha, o governo federal estabeleceu um cronograma de 4 fases para essa vacina contra a Covid-19. Na primeira fase, são pessoas acima de 75 anos, a população indígena, profissionais de saúde, né? Aquele pessoal que a gente sempre diz que está na linha de frente do combate à Covid. Na segunda fase, serão pessoas acima de 60 anos, entre 60 e 74 anos. A terceira fase serão pessoas com doenças pré-existentes, comorbidades, como costuma se dizer no jargão médico, como, por exemplo, quem tem doenças do coração. E numa quarta etapa, viriam aqueles profissionais que lidam com grandes aglomerados de gente, como professores, profissionais da segurança, pessoas que trabalham em presídios, por exemplo. Não foi divulgado quando a vacinação vai ser começada, apenas iniciou essas 4 fases dizendo que essas pessoas são prioridade. Também não foi dito, não tem nada no plano que estabeleça o restante das pessoas, as pessoas que não estão enquadradas nesses 4 grupos. Aqui ao meu lado, como você bem já anunciou, está o deputado federal Merlong Solano, do PT, que pode dar uma ideia para a gente, deputado, como foi que a oposição recebeu esse cronograma do governo? Bom dia. Bom dia. Bom, eu acho preocupante que o governo federal não tenha ainda anunciado um plano completo, um plano integrado para a realização da maior campanha de vacinação, que é o que nós precisamos. Um plano que reúna o governo federal, os estados, os municípios, as empresas, as igrejas, a sociedade inteira precisa ser mobilizada para esta campanha, que terá que ser a maior, massiva. O que o governo federal anunciou, Francisco, foram princípios gerais que já caracterizam todas as campanhas de vacinação. O Brasil tem larga experiência em vacinação. Nós temos um Plano Nacional de Imunização organizado já há muitos anos. E toda a campanha tem esse aspecto. Se começa pelos grupos de risco. Entretanto, nós não estamos vendo até agora, Francisco, a questão do planejamento concreto, das providências antecipadas que o governo deve adotar para, na hora que tiver a vacina aprovada pela Anvisa, começar efetivamente a sua realização. Por exemplo, a compra dos equipamentos que serão necessários. O governo diz que está comprando 300 milhões de seringas e agulhas, mas os empresários do setor disseram que até agora não foram notificados. Eu também não recebi qualquer edital ou chamada pública com este fim. Portanto, é preocupante que o governo federal não esteja conseguindo realizar efetivamente um plano integrado. O Congresso pretende se mobilizar para tentar agir nesse sentido? Bom, o Congresso vem agindo com força, o Congresso Nacional não tem faltado ao Brasil em relação ao combate à pandemia. Recentemente aprovamos na Câmara e o Senado também já aprovou orçamento extraordinário de cerca de 2 bilhões de reais para que o governo federal faça frente ao acordo com a AstraZeneca, que permitirá à Fiocruz receber a tecnologia e ela própria passar a fabricar esta vacina da AstraZeneca, que são cerca de 100 milhões de doses, e as outras medidas que o Brasil já conhece, né? O auxílio emergencial, o socorro às empresas, o socorro aos estados. Agora a preocupação grande do Congresso nesse momento é com a vacinação, que eu particularmente acho, Francisco, que o Brasil deveria inclusive começar a antecipar o processo, né? Começando pelos grupos de risco, mas começando logo. O mundo já está começando a vacinar. A Rússia, a Grã-Bretanha começam a semana que vem. E o Brasil ainda numa postura, digamos assim, de postergação. O senhor falou nisso, me lembrou a fala do governador de São Paulo, João Dória, que disse que a vacinação já começa a partir de janeiro, embora ainda esteja aguardando a aprovação da Anvisa dessa vacina da farmacêutica Sinovac, que é a farmacêutica da China. O senhor acredita também que o governo já poderia estabelecer datas previamente estabelecidas? Sim, sem dúvida, porque olha, vejam, o Reino Unido já vai começar, a Rússia já vai começar. As pesquisas foram feitas aproveitando todo o conhecimento anterior em relação ao modo de atuação dos vírus.
A ciência deu um salto significativo no sentido de acelerar o processo. São muitas vacinas em andamento, milhares de pessoas já tomaram essas vacinas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Quando eles chegam na terceira fase assim, é 20, 30, 40 mil pessoas que tomam a vacina. E até agora não foi registrado nenhuma ocorrência grave em relação à saúde das pessoas que tomaram essa vacina. Diante disso, eu também defendo uma antecipação, começando obviamente de maneira espontânea. As pessoas que quisessem se apresentar voluntariamente para receber, receberiam já nessa primeira fase, enquanto a Anvisa faz os testes finais. Eu, por exemplo, assinaria tranquilamente como voluntário para receber a vacina antes mesmo da Anvisa dar a palavra final. Deputado, na semana passada eu conversava com o governador Wellington Dias, que também é do PT, como o senhor, a respeito do modo como o governo está gerindo esse cronograma de vacinação. Eu perguntava a ele se haveria a possibilidade do estado do Piauí fazer algum tipo de complementação ao plano do governo federal, caso percebesse que alguma coisa não estava de acordo com o que se deseja, com o que se espera aqui no Piauí. O governador disse que sim, caso fosse analisado esse plano do governo e ali eles percebessem que faltava alguma coisa, o Piauí poderia tomar a frente. Só acredito que pode ser seguida alguma coisa especificamente aqui no estado do Piauí, nesse direcionamento, como fez o governador João Dória agora lá em São Paulo? Bom, este é um caminho. Eu acredito que os governadores estão empenhados no sentido de acelerar, estão buscando alternativas como aqui o Nordeste, através do consórcio, São Paulo, através desse acordo com a vacina chinesa, o Paraná também recorrendo a Bahia, a vacina russa e assim por diante. Os governadores estão tentando, mas, Francisco, na minha opinião, excetuando talvez um estado como São Paulo, o conjunto dos estados brasileiros e principalmente os municípios não tem a quantidade de recursos necessária para realizar a vacinação sem a participação do governo federal, na escala que ela precisa ser feita. Experiência nós temos. O Sistema Único de Saúde já tem larga experiência com a aplicação de vacina, tanto no âmbito das secretarias estaduais, quanto no âmbito das secretarias municipais, tem os pontos, tem as pessoas qualificadas para realizar a vacina. Mas o esforço para vacinar todo mundo num curto prazo de tempo significa uma quantidade de dinheiro que os estados e principalmente os municípios teriam muita dificuldade de fazer frente sem um concurso do governo federal. O senhor falava agora há pouco a respeito das seringas, né? Que o governo federal disse que está fazendo... Comprando 300 milhões. De um modo geral, os insumos necessários para a realização dessa vacinação, na campanha de vacinação, que seria larga, bem ampla, é uma preocupação no sentido de que pode faltar insumos. O Piauí, nesse sentido, também pode agir sozinho para tentar conseguir? Sim. Nós já temos também experiência nessa área. Você vê que agora, diante da Covid, nós pegamos os veículos, eu era secretário de administração na época, pegamos os veículos de todos os órgãos, passamos para os setores que estavam mais diretamente relacionados à Covid. A polícia, a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária. Foram cerca de 200 veículos que nós transferimos dos outros órgãos para estes. Isso poderá ser feito de novo. Então tem pessoal treinado, mas tem que adquirir veículos, tem que mobilizar veículos, tem que mobilizar equipamentos de acondicionamento dessas vacinas. E Perfeito. Tudo numa escala muito grande, o que significa uma quantidade elevada de recursos. Por isso que eu falo da dificuldade dos estados virem a fazer isso sozinhos com os municípios, sem que o governo federal embarque nesta urgência de começar rapidamente a vacinação. Perfeito, então. Agradecer aqui a participação do deputado federal Merlong Solano, do PT, falando a respeito desse cronograma que foi estabelecido pelo governo federal para vacinação contra a Covid a partir de 2021. Felipe. Muito obrigado pelas informações, Francisco Limas, falando com a gente sobre esse tema tão importante que a gente está aguardando, né? Os próximos passos para que a vacina chegue ao nosso estado.